Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos dizer glória a Deus por estarmos aqui nessa noite na sala da oração. Hoje é a 31ª noite da nossa campanha, das 52 noites. A partir de amanhã nós vamos começar a nossa 21 dias de jejum, o nosso mini jejum. Mas estamos em campanha de batalha espiritual. Teremos 31 noites hoje. Amanhã nossas mensagens serão gravadas pelo dia, por causa que estaremos de jejum, pelas nossas vitórias, pelo aquilo que Deus vai nos dar. Hoje eu quero ler com vocês, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 19. O capítulo 19 de João, ele está falando da crucificação de Jesus. Um evento que marcou a história da humanidade. Aqui, eu quero ler essa palavra aqui, ó. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico, olha lá, glória a Deus, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava, vira a página aqui, ó, crucificado, era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Aqui nesse texto da palavra de Deus, você observa que mostra junto à cruz Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Aqui o discípulo, o apóstolo João, estava lá do lado. Aqui Jesus é chamado de o Rei dos Judeus. Uma declaração aqui, ó, no meu comentário da minha Bíblia, que foi colocada como motivo da sua sentença, porque muitos estavam acusando. Essa palavra em hebraico, grego e latim, elas mostram aquilo que Jesus foi acusado. Mas na verdade Jesus não morreu simplesmente porque ele tinha que morrer. Jesus, ele pagou um alto preço. A morte de Jesus na cruz foi uma agonia terrível. Ele aguentou menos de 3 horas na cruz, enquanto uma pessoa dessa que tinha boa saúde, vamos dizer assim, aguentaria até 10 horas, 12 horas. Tem pessoas que aguentavam 24 horas, para você ter uma ideia. Mas Jesus aguentou somente 3 horas da crucificação, porque ele passou a noite apanhando. Jesus sofreu muito. Jesus foi martirizado. Jesus apanhou muito, pegou chibatadas, pegou soco. Você imagina o horror que o Senhor Jesus, para ele carregar aquela cruz pesada. Ele era forte. Não pense que Jesus é colocado nas imagens aí da religião que ele era magrinho. Ele não era magrinho, ele foi carpinteiro, ele era uma pessoa forte, ele era um homem preparado. Isaías diz em Isaías 53 que ele era um homem de dores, um homem trabalhador. Eu quero que você tenha essa imagem. Qual é a imagem que você tem de Jesus? Muitos têm uma imagem muito pobrezinha, muito religiosa. Uma imagem que Jesus era loiro, de olhos azuis. E a maioria das pessoas que moravam naquela região eram pessoas morenas. Os judeus, hoje, naquela época, a maioria eram morenos. Jesus, ele pagou um alto preço ali naquela cruz. A morte dele é chamada de sacrifício vicário,
que quer dizer sacrifício substituto. Por que é substituto? Porque o Senhor Jesus, ele tomou sobre si, ele morreu para nos salvar. Jesus não morreu para fundar religião. Jesus não morreu para fazer crucifixo, que muitos colocam a visão do crucifixo. O crucifixo não tem poder de nada. Isso aí é tudo invenção da religião romana, da religião católica romana. Não tem poder de nada. Aqui você observa que eu coloco uma figuração aqui da nossa sala da oração, o que foi colocado no quadro. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí o cara pergunta assim, mas onde que está o Filho aqui? Jesus, ele é a palavra. O Espírito Santo, ele é o que convence o homem do pecado, da justiça. O Deus Pai Todo-Poderoso. Não são três deuses separados. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus unicista. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Só para você acreditar na palavra de Deus, leia Gênesis. Lá não diz eu crio. Lá diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui você observa que está numa linguagem façamos como se fossem plural, como se fosse muitas pessoas. Isso aí é para você descobrir que Deus é Deus. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz, o eu sou me enviou a vós outros. Ele se apresenta como Deus único e verdadeiro. Foi o que Moisés. Mas Moisés já sabia que viria alguém maior do que ele. Moisés profetiza, Abraão profetiza, todos os profetas profetizaram. O salmista, o Salmo 22, leia lá o Salmo 22 todo, ele mostra a morte de Jesus. O Salmo 22, escrito aí pelo salmista, ele mostra a vitória de Jesus, a vitória do Filho de Deus. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, ela dá testemunho do Senhor Jesus. E ela mostra Jesus como rei. Ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. O meu reino não é deste mundo, quer dizer, Jesus não estava lutando por esse planeta. Como eu falei ontem aqui, como muitas pessoas pensam que Deus está lutando. A minha religião tem que lutar pela política do nosso Brasil. Patriotas, não tem nada a ver. Nós temos que lutar pela salvação de vidas. O ser humano está cada dia egoísta, cada dia mais longe de Deus. Muitas pessoas aqui que estavam, aqui você observa que no sepultamento de Jesus, olha, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, ele não dizia para todo mundo que ele estava seguindo Jesus. Jesus tinha, se não fosse esses homens aqui, ó, José de Arimateia, olha lá, e aqui tem outra pessoa que é mostrada, Nicodemos, que foi de noite com Jesus. Duas pessoas que lutaram para pedir o corpo de Jesus de Pilato. Os seus discípulos de Jesus, tem todo tipo de discípulo. Todas as pessoas são chamadas para trabalhar no reino de Deus. E foram esses homens que fizeram a preparação da morte de Jesus, do sepultamento. José de Arimateia e Nicodemos eram membros do Sinédrio, o mais alto tribunal judaico. E por eles temer a perseguição, eles ficaram seguindo Jesus no oculto. Pense bem nisso. Você é discípulo de Jesus? Hoje muitas pessoas elas não querem ter compromisso nenhum. Aqui José de Arimateia e Nicodemos, eles pagaram preço. Eles pagaram preço para servir a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, nesse momento, nesse instante, deixe Deus entrar no teu coração. Deixe Deus operar na tua vida. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador, não como religião. Saia da falsa religiosidade. Para de acreditar em crendices. Hoje muitas pessoas acreditam em crendices. A religião romana chegou ao absurdo de colocar Maria do lado de Jesus. Enquanto João diz, quando Jesus faz o seu primeiro milagre em Caná da Galileia,
ela recebeu uma palavra de Deus, ela recebeu uma palavra que disse assim, ó: fazei tudo o que ele vos mandar. Tudo o que ele vos disser, você tem que fazer. É essa a missão de Maria. A missão de Maria foi glorificada. Ela foi glorificada, mas ela foi endeusada pela religião. Quem pagou tudo pela nossa salvação foi o Senhor Jesus. Tanto que Maria não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou. Preste atenção. Jesus ressuscitou. Nós vamos continuar essa mensagem amanhã. Se Jesus não ressuscitasse, era vã a nossa fé. Nós não estaríamos falando aqui de salvação. Hoje, muitos religiosos, eles adoram santos, adoram tudo. Nós não devemos adorar ninguém desse planeta. O único que é digno de adoração é o Senhor Jesus. É isso que ele nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24 e 25. Que Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em Atos 4,12, os apóstolos, o apóstolo Pedro e os discípulos, eles disseram essa palavra aqui, ó: e em nenhum outro há lugar pelo qual possamos ser salvos. E em nenhum outro, quer dizer, não existe outra salvação. E em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo, ele confirma dizendo assim, olha lá, para você tomar posse dessa palavra. Ele diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus está como intercessor. Nós não precisamos de um sumo pontífice, de alguém para interceder por nós. A única pessoa que intercede por nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos carregando, nos fortalecendo. Aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 1, diz que nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Jesus intercede. A missão de Jesus continua. Amanhã, né, vamos terminar esse capítulo de João e vamos entrar no de Mateus, Marcos e Lucas. Você observa que se nós formos pregar nesse evangelho, não passar o ano todinho, mas eu estou ensinando para você que você tem que conhecer Jesus. Hoje muitos não conhecem Jesus. Muitas pessoas, eles conhecem a religião. E a religião está ensinando um monte de coisas que as pessoas acabam não conhecendo Jesus. Tem uma religião aí chamada Testemunha de Jota, que lá eles mostram que você tem que ser testemunha do Velho Testamento. O perigo dessas religiões falsas é que elas exaltam o Velho Testamento. Elas exaltam a Arca da Aliança, elas exaltam a bandeira de Israel, elas exaltam Moisés, o Velho Testamento. As pessoas só pregam o Velho Testamento, eles não pregam o Novo. Nós estamos no Novo Testamento, meu amigo, minha amiga. Nós temos que pregar o Evangelho de Jesus. Somente Jesus pode nos ajudar. Somente Jesus, não existe outro. Eu estou falando aqui, citando todo esse exemplo do Calvário, que foi no Calvário que, mesmo sem falar, ele mostrou ao mundo inteiro o que é o amor verdadeiro. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não morreu para fundar a religião. Ele morreu para nos comprar das trevas, porque o diabo era dono das pessoas. A partir do momento em que Jesus ressuscitou, Jesus tomou a chave da morte e do inferno. Hoje ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O diabo não tem mais vez, mas o diabo só domina as pessoas que não querem ter vida espiritual. O diabo só entra no corpo de um homem, de uma mulher que não tem vida espiritual. Decore bem claro. Isso aí Jesus ensinou que existem as possessões demoníacas. O apóstolo Paulo ensina isso em Efésios, no capítulo 6. Que muitas pessoas que não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, quem é o dono dele, o dono dela ainda são os demônios. Eu vou continuar essa mensagem amanhã, devido ao nosso tempo. Mas eu já estou dizendo aqui para você, reconheça Jesus como seu Salvador. Não reconheça Ele como dono da sua religião, porque religião não salva, não muda a vida de ninguém. Jesus não veio fundar religião. Como está escrito aqui em Lucas 19:10, quando Jesus salva Zaqueu, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Eu e você.
Se nós não aceitarmos e vivermos na presença de Jesus, nós vamos se perder. Infelizmente, muitas pessoas estão se perdendo, porque estão se perdendo dentro de religião. E elas não aceitaram ainda o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. É o momento da pressa. Aqui está o livro da oração. Nós vamos orar agora. Mande seu pedido de oração para o nosso grupo. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos mais uma vez aqui na sala da oração. Estamos fazendo o momento da intercessão. Senhor, toca nesse homem, nesta mulher que está recebendo esta mensagem agora. Nós sempre oramos pelas pessoas que estão realmente no fundo do poço, no lamaçal. Pessoas que estão vivendo uma vida horrível. Muita gente está numa boa, muita gente tem o que comer, tem casa onde morar, muita gente tem roupas, muita gente tem todas as condições e muitas vezes vive uma vida como se Deus não existisse. É com tristeza que eu digo essa palavra. Muitos são até religiosos, mas são religiosos maus e perversos. Pessoas que não olham para o próximo. Pessoas que praticam todo tipo de religião, mas não praticam o amor. Não praticam a misericórdia, não praticam a justiça. Meu Deus, toca nessa criatura nesse momento, para que possam praticar o sacrifício pelo próximo. Como Nicodemos e José de Arimateia, que foram lá e lutaram pelo corpo de Jesus. Os discípulos todos o abandonaram naquele momento de dor. Mas José de Arimateia e Pilatos, eles foram diante de Pilatos e pediram o corpo de Jesus. Toda pessoa tem uma utilização no reino de Deus, tem um valor. O Senhor chamou pessoas para terem valor. Hoje muitas pessoas estão se desvalorizando. Meu Deus, meu Pai, abençoa todas essas pessoas que estão orando conosco. Pessoas que estão desempregadas. Pessoas que não têm como sustentar a sua família. Eu oro, meu Deus, por pessoas que mandaram o seu pedido, mandaram o seu currículo. Que nós estamos orando por essas pessoas. Que o Senhor abra a porta do emprego para suster esta casa, esse lar, esta família. Manda o alimento, o suprimento, meu Pai. Abençoa todos da minha família. Eu oro todas as noites pelos meus irmãos, a Elane é sua família, a Eliane é sua família, a Eliette é sua família, a Lena é sua família, Jonas é sua família. Toda a parentela por parte da minha esposa, a família Moreira, toda nossos que dependem de nós estamos clamando. Nós estamos te pedindo que a mão do Senhor venha nos favorecer, meu Pai. Porque esse é o objetivo desta oração. Que a mão do Senhor venha nos sustentar, venha nos erguer, venha tirar essa pessoa do pó e da lama, meu Pai. Que o Senhor dê uma segunda chance, porque nós pregamos a misericórdia. Que o Senhor é Deus misericordioso. Que o Senhor é Deus que salva, que resgata o aflito. Meu Deus, salva os perdidos que agora estão sendo citados por esta mulher, por esse homem. Pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão no vício, pessoas que estão largadas à sorte, pessoas que quebraram seu relacionamento, seu casamento. Muitos casais estão pedindo oração, pessoas que estão vivendo uma situação de grande aperto, meu Pai. Senhor, eu oro por todos nesse momento, nessa noite. Que a mão do Senhor toque em cada criatura. Todas as pessoas que estão escritas nesse livro da oração. O Senhor conhece cada pedido. Eu declaro a oração da prece poderosa, no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e diga comigo. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz, nós vamos continuar orando por você. Mande seu pedido de oração até amanhã, se o Senhor nos permitir. Que a paz esteja em cada coração. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.